Olá, o SBT Notícias está no ar ao vivo. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você nesta terça-feira, 5 de março. Veja os destaques de hoje. Blocos invadem as ruas do Rio e de São Paulo em mais um dia de carnaval. Com a participação do filho, Ivete Sangalo leva o povo ao delírio em Salvador. Direto da Sapucaí, a segunda noite de desfiles das escolas de samba. A violência durante a folia. 2 pessoas são mortas a tiros e um motorista bêbado é preso depois de atropelar integrantes de um bloco. Em Belo Horizonte, motorista perde o controle do carro ao tentar fugir de abordagem da polícia e deixa rastro de destruição. PM quebra braço de dirigente do PT dentro de delegacia no interior de São Paulo. Presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, volta ao país depois de passar por 5 países. No discurso em Caracas, ele disse que vai lutar até conseguir a liberdade do país e convocou novas mobilizações para sábado. Vaticano decide abrir arquivos secretos de Papa acusado de omissão durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E a morte do ator Luke Perry, astro da série de TV Barrados no Baile. Olha só, uma quadrilha armada com fuzis fez um arrastão em um prédio de um bairro nobre de São Paulo. Os bandidos sabiam o nome dos donos dos apartamentos e o local em que ficavam os cofres com dinheiro e joias. O arrastão aconteceu às 10 horas da manhã neste prédio, no bairro de Higienópolis, na região central da cidade. 2 bandidos entraram pela garagem, com um carro e um controle remoto de uso exclusivo do condomínio. Eles renderam o faxineiro e o porteiro. Os 2 foram amarrados com fios de telefone e trancados num banheiro. Os criminosos, então, abriram a porta principal do edifício para a entrada de mais 10 assaltantes, alguns armados de fuzis. De acordo com a polícia, os ladrões entraram em 5 apartamentos e em todos sabiam o nome e o sobrenome dos proprietários. Eles levaram dinheiro e joias e sabiam até onde estavam os cofres. Os apartamentos invadidos ficam no 8º, 9º, 10º, 13º e 19º andares. Para dificultar a ação da polícia, a quadrilha roubou também o computador que armazenava as imagens de todas as câmeras de segurança. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. As vítimas não compareceram à delegacia para detalhar o que foi levado. A maioria delas é de origem judaica. No ano passado, judeus foram alvos de outros assaltos no mesmo bairro. Só que os bandidos usavam roupas de um rabino, que também teve o apartamento invadido. Eles enganavam o porteiro e entravam nos apartamentos, sempre quando os moradores estavam viajando. Reviravam e quebravam tudo o que viam pela frente. E até agora, ninguém foi preso. 2 pessoas foram mortas a tiros e pelo menos 12 ficaram feridas em confusões durante o carnaval na zona norte do Rio. Os 2 casos que foram gravados aconteceram durante festas de grupos chamados de bate-bolas. Tudo parece tranquilo quando, de repente, um carro acelera, atropelando os foliões. O crime aconteceu em um bloco de mascarados, também conhecido como bate-bolas, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Eu acho que ele ficou com medo por causa dos fogos, que tinha muito fogos, ele acelerou o carro. Aí foi o que viu aí. Pelo menos 6 feridos foram levados para o hospital, entre eles um menino de 6 anos. O motorista seguiu em alta velocidade e só parou neste local porque bateu em outro carro que estava estacionado aqui. Ele quase foi linchado pelos moradores, mas acabou sendo preso em flagrante. O exame para identificar a quantidade de álcool ingerida mostrou que Marcelo Raimundo dos Santos, de 42 anos, estava bêbado. Ele será indiciado por tentativa de homicídio, dano material e embriaguez ao volante. O carro de Marcelo ficou destruído e também tem uma marca de tiro. Este amigo do motorista alega que a confusão começou com uma briga. Bateram no carro dele,
e ele saiu do carro para tirar satisfação, o cara foi para cima dele, nisso estava uma posição de bate-bola. Na mesma noite, em outro bloco de foliões mascarados, mais violência. Houve tiroteio em Marechal Hermes, também na zona norte da cidade. Muita gente baleada, gente, muita gente. Este vídeo mostra um policial correndo logo após os disparos. Em mais uma cena, pessoas sendo socorridas na rua. Jerez Gregório Neto, de 38 anos, e Cauã Ramiro, de 13, foram baleados na cabeça e não resistiram aos ferimentos. Outras 6 vítimas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, como o marido de Thaís. Foi muito tiro, os outros pisoteando um em cima do outro, entendeu? Momentos de pânico e barbárie que em nada lembram o carnaval. Foi assustador mesmo, foi muito triste. Em Porto Alegre, um carnaval de rua não autorizado terminou em conflito entre os foliões e a polícia militar. Imagens feitas pelos moradores do bairro Cidade Baixa mostram que os foliões tomaram conta das ruas durante a madrugada. Policiais militares foram chamados e começou o confronto. De um lado, arremesso de garrafas. De outro, bombas de efeito moral. Ninguém respeita mais nada aqui na zona, isso aqui parece uma terra de ninguém. Não houve feridos e ninguém foi preso, mas o carnaval improvisado deu muito trabalho. E deixou moradores indignados. Simplesmente horrível. Era 3h30, 4 horas da manhã, não se conseguia dormir. O bairro tem muitas residências e, conforme a prefeitura, não havia autorização nem programação para o carnaval no domingo. O que não pode acontecer é tu tolir o direito dos moradores de ir e vir. Na tarde desta segunda-feira, agentes de trânsito estavam de prontidão para evitar que os foliões voltassem a bloquear as ruas. A Polícia Militar afirmou que vai continuar coibindo excessos no carnaval em Porto Alegre. Apontamos ali um tráfico de drogas, onde nós tentamos coibir pessoas alcoolizadas, som alto, ou seja, o limite da bagunça. Os blocos de rua em São Paulo crescem a cada ano. Festa para milhões e dor de cabeça para quem mora perto dos pontos mais movimentados. Uma loja de fantasias foi destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira na zona oeste da capital paulista. As chamas se espalharam rapidamente por conta do material inflamável. Mais de 60 bombeiros precisaram trabalhar para conter o fogo. Segundo os vizinhos, o incêndio teria começado após a queda de um balão, mas somente o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil poderá apontar as causas. E um homem atirou e matou os 2 filhos agora à noite na zona leste de São Paulo. Ele tentou cometer suicídio e está internado em estado grave. O repórter Éder Fritz tem mais informações. O crime aconteceu na casa onde a família morava, no Jardim Sapopemba. Um homem de 47 anos atirou contra os 2 filhos, um menino de 9 e uma menina de 6 anos, por volta de 8h30 da noite. O garoto morreu no local. A menina ainda chegou a ser levada a um hospital pelos bombeiros, mas também não resistiu aos ferimentos. O homem tentou cometer suicídio após os disparos. Ele foi socorrido e está internado em estado grave. A perícia chegou à casa pouco depois da meia-noite. Do lado de fora, parentes aguardavam informações da polícia sobre o que aconteceu. Vizinhos dizem que os pais se separaram e as crianças moravam com o homem, mas todos eram discretos e evitavam conversar. A motivação do crime ainda é um mistério. O caso está sendo investigado nesta delegacia da região. Éder Fritz, de São Paulo, para o SBT Notícias. E um dirigente do PT em Atibaia, no interior de São Paulo, teve um braço quebrado por um policial militar dentro de uma delegacia da cidade. O advogado Giovanni Doratiotto da Silva foi detido após uma briga por causa de política em um bloco de carnaval. O vídeo mostra nova discussão entre ele e um policial. O que você vai fazer mais, além de afirmar? Até que outros 2 PMs e um policial civil o agarram para levá-lo a outra sala. Nesse momento, com um puxão, um dos policiais quebra o braço esquerdo do advogado. A ouvidoria da Polícia de São Paulo apura o caso. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que os policiais militares envolvidos foram afastados até a conclusão do inquérito do caso.
O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, voltou nesta segunda-feira a Caracas depois de uma viagem por 5 países da América do Sul em busca de apoio. Guaidó foi recebido por uma multidão e convocou um novo protesto contra o presidente Nicolás Maduro para o próximo sábado. Ele corre o risco de ser preso porque estava proibido de deixar o país. Por volta de 1h30 da tarde, horário de Brasília, o autoproclamado presidente interino da Venezuela desembarcou em Caracas. Recebido por apoiadores, Juan Guaidó disse que a volta dele é uma oportunidade para transformar o país. É uma oportunidade de transformação para nosso país. Logo depois, ele falou para milhares de pessoas numa manifestação em uma praça da capital. Guaidó desafiou a justiça venezuelana. Mesmo proibido de deixar o país, viajou pela América Latina em busca de apoio. No dia 23 de fevereiro, chegou à Colômbia, depois de romper o bloqueio militar de Nicolás Maduro. Em seguida, veio para o Brasil. Passou ainda por Paraguai, Argentina e Equador, antes de voltar à Venezuela. Em Brasília, teve encontros com Jair Bolsonaro, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, com lideranças do Congresso e com diplomatas da União Europeia no Brasil. Juan Guaidó declarou nas redes sociais que voltou à Venezuela como cidadão livre e que ninguém pode dizer o contrário. No discurso em Caracas, ele disse que vai lutar até conseguir a liberdade do país e convocou novas mobilizações para sábado. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, afirmou que ameaças ou atos contra Guaidó terão uma forte e significativa resposta dos Estados Unidos e da comunidade internacional. Para este especialista, existe o risco de Maduro mandar prender o líder oposicionista, mas isso aumentaria ainda mais a pressão por novas eleições. Isso pode gerar consequências piores do que efetivamente os interesses na prisão de Guaidó por parte do atual governo venezuelano. E nesta segunda-feira, um diplomata brasileiro foi demitido após republicar textos sobre a crise na Venezuela. O embaixador Paulo Roberto de Almeida deixa o cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Em nota, o Palácio do Itamaraty afirmou que a saída do embaixador já estava decidida antes das publicações. E vamos falar agora da festa do Carnaval. 7 escolas passam pela Marquês de Sapucaí no segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Do Sambódromo, o repórter Daniel Penafirme acompanha a concentração. Boa noite, Daniel. Como é que está a movimentação por aí, hein? Muito bom dia, Analice, a todos ligados aqui no SBT Notícias. A movimentação é essa aqui, olha, passando atrás de mim nesse momento aqui na área de concentração da Passarela do Samba, a União da Ilha do Governador, com um enredo alusivo à cultura nordestina. Olha só que ala maravilhosa, pessoal passando com chapéu de cangaceiro, tudo a ver com o Nordeste. Já passaram pela Passarela do Samba a São Clemente, escola de Botafogo, da Zona Sul do Rio de Janeiro, a única representante da Zona Sul do Rio no Grupo Especial do Rio de Janeiro. Depois da São Clemente veio a Unidos de Vila Isabel, com um enredo alusivo à cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Depois veio a Portela, homenageando Clara Nunes, a cantora que era uma grande portelense e é cultuada até hoje no mundo espírita, inclusive agora a União da Ilha do Governador. Depois da União da Ilha vem Paraíso do Tuiuti, Mangueira e a Mocidade Independente de Padre Miguel, encerrando a noite, fazendo um desfile leve, bonito e muito alegre, a União da Ilha do Governador. Até o momento, nenhum incidente registrado, viu, Analice? As alegorias passando aqui na área de concentração íntegras, intactas, nenhum carro quebrou na avenida, pessoal passando na maior alegria. A gente já deu uma voltinha aqui pelos postos médicos da Marquês de Sapucaí, nenhum atendimento, digamos assim, que inspirasse maiores cuidados, só o pessoal com uma certa pressão alta, pressão baixa, pessoal que bebeu um pouquinho demais. Enfim, é uma noite de paz, de tranquilidade e o mais importante de tudo, uma noite sem chuva, uma noite seca, né? Agora há pouco ameaçou chover um pouquinho, mas essa chuva não se firmou. O que se firmou mesmo foi a alegria do pessoal. Tá terminando de passar por aqui a União da Ilha, daqui a pouquinho vem Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel. E a gente, é claro, a gente continua por aqui voltando ao longo da programação, obviamente, se você permitir. Você permite? Permito sim, Daniel. Você continua aí com a gente durante toda a madrugada e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom?
Aproveita aí. E olha só, a chuva atrasou em meia hora o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio. Mas quando as escolas de samba entraram na avenida, ninguém reclamou da espera. Na concentração, o recado da única passista anã na Marquês de Sapucaí. Todo mundo tem direito de ser passista, ser rainha, ser o que quiser. É a magia da vida representada pelo Império Serrano. A primeira escola da noite trouxe um enredo baseado num dos maiores sucessos de Gonzaguinha. Com direito aos altos e baixos que todos nós passamos. E a homenagem a uma querida mestre, Dona Ivone Lara, que morreu no ano passado. Imagine todos os tons de uma caixa de lápis de cor. Foi assim que a Viradouro colocou na avenida o universo dos contos de fadas, com personagens que escapavam dos livros, e Mago Merlin comandando a bateria. Um caldeirão de criatividade. Da magia à dura realidade. A Grande Rio convidou todos a uma reflexão sobre os mais diversos tipos de falta de educação. No século XXI, Moisés usou um tablet e emojis para ensinar os mandamentos. Juliana Paz reinou absoluta à frente da bateria. Isso para mim é felicidade e alegria. Xangô foi o tema do Salgueiro, que retratou de várias formas o orixá da justiça, cega e dura como uma pedreira. O Papa Negro foi um dos destaques da escola, que caprichou no dourado e nos tons fortes. Atual campeã do Carnaval Carioca, a Beija-Flor fez um resumo dos 70 anos de história da agremiação de Nilópolis. Foi um grande circo, repleto de fábulas e críticas sociais. Como a tentação do dinheiro pode mudar as pessoas? A imperatriz leopoldinense procurou responder com muito dourado, verde e prata. Robin Hood voou pelo sambódromo, jogando dinheiro para o público. E já estava claro quando a Unidos da Tijuca entrou na avenida. A última escola contou a história do pão. À frente, a jornada de 40 anos dos hebreus pelo deserto. A última ceia e a eterna luta do bem contra o mal entraram no ritmo do samba. Ficou o gosto de quero mais? E vai ter mais. Esta segunda-feira é o último dia de desfiles, com outras 7 escolas do Grupo Especial, entre elas a Portela, que defende o posto de maior campeã do Carnaval Carioca. No 5º dia de carnaval em Salvador, divas do axé como Ivete Sangalo e Daniela Mercury, além do tradicional bloco Filhos de Gandhi, desfilaram no circuito Barrondina. Da capital baiana, a seguir, série de tornados deixa 23 mortos nos Estados Unidos. Motorista em fuga perde o controle do carro e invade casa em Belo Horizonte. E morre o ator Luke Perry da série Barrados no Baile. Você vai ver já já no SBT Notícias. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 2h23. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, uma enfermeira suspeita de matar o namorado a facadas em casa durante uma discussão. Dor e tristeza, um choque para a família. Estava sempre em Três Coroas ali agora, os budismo dele, sempre pensamento positivo, sempre. Ele era um cara do bem, O crime aconteceu neste condomínio de Gravataí na madrugada de domingo. João Lúcio de Souza Monteiro Júnior, de 45 anos, levou uma facada da companheira, uma enfermeira de 39 anos, e morreu na hora. O advogado da mulher avisou a polícia apenas na madrugada do dia seguinte. João Lúcio foi árbitro assistente da Federação Gaúcha de Futebol, mas atualmente trabalhava como assistente social na Prefeitura de Gravataí. Vários colegas lamentaram o falecimento do profissional. Os irmãos contam que ele era atleta, não bebia e que a mulher era ciumenta e sofria de depressão. No serviço dela, ela trabalhava no CO, ela teve um surto no CO, meu irmão internou ela e agora ela foi para um outro setor que ela não
precisava passar por tanto estresse. Segundo a polícia, o casal tinha um relacionamento conturbado há cerca de 4 anos. Em março do ano passado, após uma briga, João Lúcio sofreu uma facada de raspão e chegou a registrar ocorrência de lesão corporal contra a companheira. A mulher alega legítima defesa. O advogado afirma que ela sofria agressões. Na noite de sábado para domingo, por volta da meia-noite, ele teria agredido ela, teriam tido uma discussão. Enfim, ele desferiu uma bufetada no rosto dela e machucou, se eu não me engano, o cotovelo. E, em princípio, encerrou por aí. Contudo, foram dormir e, por volta das 2 horas da manhã, ela teria se acordado com ele em cima dela. E ela, ao se defender, acabou pegando a faca e desferiu um único golpe nele, que infelizmente acabou acertando o coração. A enfermeira deve se apresentar à polícia ainda nesta semana. Permanece foragido o homem que agrediu a ex-companheira por mais de 1 hora às margens de uma rodovia na região metropolitana de Vitória. As marcas na perna e no rosto da jovem de 29 anos são o resultado da agressão que sofreu na última sexta-feira em Cariacica. Quanto mais ele apertou no meu pescoço, mais eu ia vendo que era real e que, tipo, ele podia me matar mesmo, que ele não estava, assim, só tentando me deixar com medo. O espancamento só terminou quando um casal passou pela rodovia e estranhou a movimentação. O agressor fugiu enquanto a vítima era socorrida. Detentos do presídio estadual de Cerro Largo, no interior gaúcho, foram flagrados tentando pegar uma encomenda arremessada para a penitenciária. Os presos usaram uma vara improvisada para alcançar o pacote que ficou preso na tela de proteção. Durante o resgate do material, um dos detentos chegou a se pendurar na tela, mas a operação não deu certo. Os agentes apreenderam um embrulho que tinha um celular e um tijolo de maconha. A Superintendência dos Serviços Penitenciários abriu um processo administrativo para apurar o caso. Um motorista que fugia da polícia perdeu o controle da direção e invadiu uma casa em Belo Horizonte. O homem de 25 anos não obedeceu à ordem de parada dos policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro, que estava em alta velocidade, bateu em uma placa de sinalização, atingiu um poste e um veículo estacionado na rua. Também se chocou contra um muro, derrubou o telhado de uma loja e capotou por cima de outro carro, invadindo uma casa. O imóvel precisou ser interditado pela Defesa Civil. Vitor Demétrios Pereira Cota teve ferimentos leves. Ele foi preso em flagrante e se negou a fazer o teste do bafômetro. Dentro do veículo, a polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica. Um turista de 26 anos foi arrastado pela correnteza no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o banhista pulou da cachoeira e foi levado pela força da água. Ele conseguiu se agarrar a galhos e subir em uma pedra, onde ficou ilhado até receber socorro. Os militares utilizaram uma corda para resgatá-lo. Apesar do susto, o banhista não ficou ferido. Em Monte Belo, no sul de Minas Gerais, 2 casas foram engolidas por uma cratera. O bairro foi construído num aterro. Os moradores temem que o buraco aumente e que a destruição seja maior. Vai cair tudo. Estas imagens mostram o momento em que uma das casas começou a afundar. Além da casa mostrada no vídeo, o imóvel que estava bem ao lado também cedeu e desabou. Era a casa de Maria Natal. A moradora conta que financiou a casa em 2012 e que em setembro do ano passado começaram a aparecer as primeiras trincas. Seu Ivan observa preocupado. A casa dele fica bem ao lado dos imóveis engolidos pelo buraco. A casa de baixo foi até como se fosse um filme de terror. Já começou a fazer barulho, estralar, um certo ruído, trac, e foi descendo. Moradores nos disseram que o local é um aterro que foi feito há muito tempo e que os terrenos foram construídos em cima de minas d'água. Outras casas também estão ameaçadas. A prefeitura orientou que os moradores deixem o local. Segundo a Secretaria de Obras, a prefeitura vai arcar com as despesas para auxiliar as famílias. A Defesa Civil vai levantar o que provocou os danos. Enquanto isso, nossa equipe registrou que a rua está cheia de rachaduras. Um poste foi afetado e o temor é por mais acidentes com as próximas chuvas. A única providência que a gente quer é que eles amparem a gente, né? Porque é o seguinte, ontem mesmo não vieram dar uma posição pra gente nada.
Uma série de tornados deixou pelo menos 23 mortos e mais de 50 feridos nos Estados Unidos. Patrícia Vasconcelos. Do carro, o pai diz para o filho, é um tornado e ele está logo ali. Neste outro vídeo, é possível ouvir o som de uma sirene para alertar a população. A série de tornados atingiu 3 estados americanos, Alabama, Geórgia e Flórida. O efeito foi este, árvores inteiras arrancadas do solo e centenas de casas destruídas. Do alto, o casal olha o que restou e juntos buscam consolo. Agarrei meu cachorro e me tranquei no armário. Foi quando ouvi o vento e senti a casa se mover, disse a senhora. 3 crianças estão entre os mortos. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e os bombeiros procuram por sobreviventes nos escombros. Os americanos também sofreram com uma forte nevasca. Em Nova York, a famosa Times Square ficou assim. Nesta segunda-feira, o visual foi este, neve espessa nos parques e nas ruas da cidade. Aqui em Nova York, as escolas públicas não abriram por causa da nevasca. No estado vizinho, em Nova Jersey, o governo decretou o estado de emergência. A tempestade de neve também afetou outras regiões, como Colorado, onde uma avalanche atingiu uma estrada. Na capital do estado, Denver, a partida entre o Colorado Rapids e o Portland Timbers começou com a grama verde e terminou assim. Condições climáticas que não afetaram o empenho dos jogadores e a energia de quem assistia na arquibancada totalmente aberta. Kate Flint, vocalista da banda britânica de música eletrônica The Prodigy, foi encontrado morto em casa na Inglaterra. Flint tinha 49 anos. Segundo a rede de televisão britânica BBC, a polícia foi chamada pelos vizinhos e quando chegou à casa do músico, ele já estava morto. O último álbum da banda, que estourou nos anos 90, foi lançado no ano passado. Eles se preparavam para a nova turnê que começaria em maio. E morreu aos 52 anos o ator americano Luke Perry, das séries Barrados no Baile e Riverdale. Luke Perry sofreu um AVC na quarta-feira passada e estava hospitalizado na Califórnia. Ele ficou conhecido no mundo todo como o galã Dylan, da série Barrados no Baile nos anos 90. Luke Perry ainda pode ser visto em Riverdale, série que está na 3ª temporada. Ele faz o papel do pai do protagonista. No cinema, o último trabalho de Luke foi com Quentin Tarantino. O filme vai estrear nos cinemas americanos em julho. E você vai ver a seguir os blocos de carnaval que invadiram as ruas do Rio e de São Paulo nesta segunda-feira. Casos de dengue no país sobem 150% desde o início do ano. Vaticano decide abrir arquivos secretos de Papa acusado de omissão durante o Holocausto. Você vai ver já já no SBT Notícias. Você já comprou o seu carnê do baú da felicidade? Olha só como é fácil. Você pode comprar e pagar o seu carnê do baú. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 2h35. Milhares de caminhões estão parados na rodovia BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará e é uma rota importante para o escoamento da safra de soja. Vários trechos da estrada estão intransitáveis por causa da chuva. O caminhão atolado na lama é puxado pelo trator, mas não sai do lugar. Como é que funciona aqui, ó? 4 dias no meio do barro. Quase 4.000 carretas ficaram paradas na BR-163, entre os municípios de Novo Progresso e Itaituba, sudoeste do Pará. Os caminhões transportam principalmente grãos trazidos do Mato Grosso para escoamento pelo porto de Miritituba. O trecho de mais de 400 quilômetros não tem asfalto. No período chuvoso fica assim. O fluxo normal seria de mais de 1.000 caminhões por dia, nos dois sentidos. Esse já é o 4º dia chovendo aqui no Pará, tudo parado, fila quilométrica aqui, ó, para trás, para frente, ônibus não passa.
O Exército afirma que tem distribuído água potável e alimentos, além de oferecer atendimento médico. Mas alguns motoristas reclamam que a ajuda não chegou até eles. Isso aqui é uma captação de água. A barraca armada e captando água, para poder cozinhar, tomar banho. Olha o tantinho de água que cai. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que trabalha junto com o Exército e a Polícia Rodoviária Federal para garantir o deslocamento dos caminhões parados na rodovia. O órgão tem divulgado boletins sobre os pontos de congestionamento e a liberação parcial do fluxo. Obras emergenciais de recuperação estão sendo realizadas. O DENIT também prometeu que a BR-163 estará toda asfaltada até o final do ano. Caso seja possível, evitem o deslocamento até a normalização da situação, e para aqueles que já estão se deslocando e se encontram no local, a gente pede que não parem em fila dupla, respeitem as orientações dos postos de controle de trânsito. As ações da Vale chegaram a registrar queda de quase 4% na Bolsa de Nova York nesta segunda-feira. O banco canadense Scotiabank baixou a recomendação para os papéis da mineradora após a mudança no comando da empresa. No final de semana, o Conselho de Administração aceitou o pedido de afastamento temporário do presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e de outros 3 diretores. O Vaticano anunciou que vai abrir os arquivos secretos da época do Papa Pio XII. O pontífice estava à frente da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial e é acusado de ignorar o Holocausto. A reportagem é de Sérgio Uti. Para uma plateia de religiosos e de funcionários do Arquivo Secreto do Vaticano, o Papa Francisco afirmou que a Igreja não tem medo da história. A Chiesa non ha paura. O anúncio vai jogar luzes sobre um dos períodos mais obscuros do século passado, a relação da Igreja Católica com o regime nazista. Pio XII era o Papa durante a Segunda Guerra e ainda divide opiniões entre aqueles que acham que ele fez vista grossa para os crimes cometidos pelos nazistas e outros, para quem o Papa fez tudo o que estava ao seu alcance. O Papa Francisco diz que espera que os pesquisadores confirmem os momentos de exaltação e extrema dificuldade do pontífice, além das muitas tentativas de manter as iniciativas humanitárias. O Papa Francisco determinou a abertura dos arquivos em março do ano que vem. E ao fazer isso, ele quebrou uma tradição do Vaticano que geralmente só libera esse tipo de documentação 70 anos após a morte de um Papa. Se esse prazo fosse cumprido, os arquivos secretos de Pio XII só seriam conhecidos em 2028. Jorge Bergoglio, que tenta estancar a crise dos abusos sexuais na igreja, também sofreu muita pressão da comunidade judaica internacional, que comemorou a decisão. Os funcionários do Vaticano já estavam preparando a documentação desde a época de Bento XVI, que abdicou em 2013. Depois de Pio XII, já vieram 6 papas, mas o italiano, cujo nome de batismo era Eugênio Pacelli, ainda é o maior ponto de interrogação na história recente da Igreja Católica. Dezenas de militantes do Estado Islâmico desertaram e se entregaram às tropas curdas que lutam contra o grupo no último reduto ainda dominado pelos terroristas. Nesta segunda-feira, mais caminhões lotados foram vistos deixando Baghuz. Entre os civis, dezenas de desertores do Estado Islâmico e familiares, mulheres e crianças. As tropas curdas estão nos arredores do vilarejo. Eles esperam que os moradores que ainda são usados pelos terroristas consigam fugir para invadir o lugar. Essa deverá ser a última batalha contra o grupo na região. Os Estados Unidos fecharam consulado em Jerusalém que atendia palestinos. O serviço foi transferido para a embaixada americana voltada para Israel, que no ano passado mudou de Tel Aviv para Jerusalém. Segundo as Nações Unidas, nenhuma embaixada deve funcionar em Jerusalém até que palestinos e israelenses cheguem a um acordo sobre o status da cidade. A mudança no nível das relações entre os Estados Unidos e os palestinos pode entrar para a lista de decisões de Trump, que, no entendimento da oposição, prejudicam o país e deve engordar o dossiê de um possível processo de impeachment.
Você está assistindo o SBT Notícias, agora são 2h41. Quase 400 mil pessoas foram às ruas do Rio para curtir o carnaval nesta segunda-feira. A noite cai, mas os foliões não deixam as ruas. Esse tem sido o programa preferido de gente grande que quer voltar a brincar como criança. Aqui, o lobo vira loba. Ah, e também tem chapeuzinho na família. O lobo virou loba o ano inteiro, mas uma loba ótima, um lobo família. A gente esquece um pouquinho dos problemas e das notícias ruins e curte um pouco, é isso aí. Nada de valsa para as princesinhas cariocas como a Maria Eduarda. Você já foi em quantos blocos? 2. E aí, sabe sambar? Mostra pra gente então. O mexicano aí caprichou na fantasia do Power Rangers, com direito até a arco-íris. Eu amo! O carnaval do Rio é maravilhoso! E tem brasileiro que também cruzou o país para sambar aqui. Nós viemos de Fortaleza, Ceará, então vai estar começando de hoje para amanhã mesmo. Nós chegamos ontem já à noite e a gente vai ter fôlego, sim. Na Zona Sul, os blocos Sargento Pimenta, Arteiros da Glória e Bloco de Segunda foram os destaques desta segunda-feira do Carnaval de Rua. Mais de 374 mil pessoas invadiram o Rio em 54 desfiles nesta segunda. Parece muito, mas o público poderia ser bem maior. Só no sábado, por exemplo, o cordão do Bola Preta reuniu 500 mil de pessoas. Muita gente já se divertiu este ano no Carnaval do Rio, mas ainda tem mais. Nesta terça-feira e na quarta-feira de cinzas, mais 75 blocos vão tomar as ruas da cidade. É preciso fôlego para manter o ritmo. Eu tô um pouquinho cansada assim. Mas não, tem que aproveitar. Carnaval tinha que ser o ano inteiro, né? Explicar essa paixão não parece tão difícil assim. Viva Carnaval! Do axé, passando pelas marchinhas ao sertanejo, o Carnaval de Rua de São Paulo tem se consolidado pelo tom democrático e popular. Nessa segunda-feira, mais bloquinhos arrastaram foliões. E vamos mais uma vez a Marquês de Sapucaí, no Rio, onde o repórter Daniel Penafirme acompanha a concentração das escolas de samba. Daniel, quantas escolas já entraram na avenida nesta segunda noite de desfiles, hein? Fala pra mim. Vamos lá, vamos fazer um apanhadão então, Analice. Já passaram por aqui a São Clemente, que abriu essa segunda noite de desfiles. É a única agremiação da Zona Sul do Rio de Janeiro a se apresentar no grupo especial. Ela reeditou o enredo E o Samba Sambou, no qual fez uma série de críticas ao carnaval. É uma reedição do samba de 1990 que deu à escola o melhor campeonato de sua história. Deu a 6ª colocação a São Clemente, mas ela não repetiu o bom desfile daquela ocasião e é, infelizmente, uma das candidatas ao rebaixamento. Fez um desfile repleto de problemas. A gente via alegorias mal acabadas, fantasias também. Logo depois da São Clemente, quem pisou na avenida foi a Unidos de Vila Isabel. Fez um bonito desfile dedicado à cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Logo em seguida veio a Portela com uma homenagem à cantora Clara Nunes. Agora há pouco passou aqui pela Avenida União da Ilha do Governador, com o enredo alusivo à cultura nordestina. Ainda está finalizando o seu desfile e enquanto ainda há a União da Ilha do Governador se encaminhando para a dispersão, finalizando o seu desfile, quem já começa a entrar na avenida aqui na área de concentração é a fortíssima e candidatíssima ao título Paraíso do Tuiuti. Olha só a grandiosidade dessa alegoria aqui, por exemplo, a Tuiuti, que já é recebida no setor 1 aqui, o Milton vai mostrar para nós, ó, já é recebida no setor 1 aqui da Sapucaí, sob os gritos de é campeã. É considerada e foi considerada pela crítica especializada durante todo o período pré-carnavalesco como uma das favoritas ao título, a Paraíso do Tuiuti, que é a atual vice-campeã do Carnaval Carioca. Vai contar a história do bode que foi eleito vereador no Ceará. É verdade, isso já aconteceu. Um bode se elegeu vereador no estado do Ceará e ela aproveita esse fato para fazer uma espécie de chacota da classe política brasileira e também fazer uma crítica social. Logo depois de Tuiuti, quem pisa na passarela do samba é a Estação Primeira de Mangueira. Depois da Mangueira
vem a Mocidade Independente de Padre Miguel, fechando, portanto, a segunda noite de desfiles do Carnaval Carioca. Não está chovendo, na verdade ameaçou chover, teve um pinguinho ou outro há cerca de mais ou menos uns 40 minutos, mas essa chuva não se firmou e o público é muito bom. Hoje, inclusive, tem muito mais gente do que ontem. A gente passou agora há pouco nos postos médicos aqui da Sapucaí, muito atendimento de gente com pressão alta, gente com pressão baixa, gente que bebeu um pouquinho demais, sempre tem disso no Carnaval, mas não houve necessidade de remoção de nenhuma dessas pessoas para hospitais próximos, o que demanda dizer que são atendimentos protocolares, mais leves, ninguém passando mal, ninguém em estado grave. Tuiuti na avenida e a gente por aqui acompanhando todos os detalhes do que rola aqui na concentração do maior espetáculo da terra, o Carnaval na Marquês Sapucaí. Daqui a pouquinho a gente volta, Analice. Ficamos combinados assim? Fica assim, daqui a pouquinho o Daniel Pernafirme volta aí com a gente com mais informações do Carnaval lá do Rio de Janeiro. Mas não é só no Rio e em São Paulo ou em Salvador que tem Carnaval, não. Há quase 20 carnavais, o Encontro de Nações de Maracatu agita a cidade de Nazaré da Mata, a 50 quilômetros do Recife. A dança folclórica surgiu no século XIX nos engenhos de cana-de-açúcar. A cidade transpira a tradição, que mistura elementos das culturas africana e indígena. Em sua 19ª edição, o Encontro das Nações de Maracatu de Baque Solto ajuda a perpetuar o ritmo que, em 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Um dos grandes destaques é o Caboclo de Lança, personagem que representa a força do trabalhador do campo. A fantasia chega a pesar mais de 20 quilos. Aos 60 anos, seu João desfila como caboclo numa das nações mais antigas. Não tem tempo ruim. Mesmo com doença, às vezes a gente tá doente. No outro dia a gente conhece bonzinho para brincar. Há 15 anos, o Maracatu Coração Nazareno quebrou um tabu e inseriu as mulheres nas posições que antes só eram ocupadas por homens. A nação reúne mulheres de diversos estados do Brasil. Monique veio de São Paulo para desfilar como cabocla. É um orgulho para mim e para todas as caboclas que são de Nazaré da Mata, que são as brincantes do maracatu desde o começo e que são muito guerreiras. O ritmo é uma derivação do maracatu de baque virado, que nasceu no litoral de Pernambuco, como forma de celebração às religiões de matriz africana e ao povo negro. Em tempos de festa, bloquinhos e desfiles, há também quem prefira fugir de toda essa agitação. É o caso de um grupo religioso em Brasília que há mais de 30 anos se encontra no Carnaval para fazer orações. Por aqui também tem muita música. As crianças ganharam um espaço especial. Aqui as crianças, elas brincam, elas pulam, elas ouvem a palavra de Deus. A criança que chega aqui, ela é restabelecida. Já são 33 anos que os fiéis católicos se reúnem aqui em Brasília no ginásio Nilson Nelson. Vem gente de todo o Distrito Federal e também do entorno. Este ano, os organizadores esperam que cerca de 30 mil pessoas participem dos 3 dias de evento. Nossa programação, ela privilegia o encontro pessoal com Jesus. E essa experiência, ela se dá na adoração, no louvor, na Santa Missa. E a partir dessa grande experiência do amor de Deus, transborda alegria no coração dos irmãos. É muito bonito ver as pessoas dançando, cantando, se confraternizando. Tudo isso a partir dessa experiência pessoal com Jesus. Qualquer pessoa pode participar e a entrada é de graça. E quem quiser pode doar 1 quilo de alimento para o Lar dos Idosos em Planaltina. Essa doação ela é muito importante porque o lar não tem ajuda do governo e essa doação vai nos ajudar o ano inteiro. E quem curte o Carnaval deve estar atento. Em meio a tanta festa e paquera, é importante tomar cuidado com as doenças transmissíveis. No Carnaval é regra, muita paquera, azaração e isso quase sempre acaba em beijo na boca. E os foliões brasilienses adoram beijar. E mais de uma pessoa no mesmo dia. O que muita gente esquece é que essa beijação toda pode acabar em doença. Já ouviu falar em mononucleose?
Os consultórios médicos recebem bastante aqueles foliões que contraíram esse vírus. A pessoa acha que é só a ressaca, aí às vezes ela aparece com uma dor de garganta, aumento dos gânglios, né, que são os gânglios aqui na região cervical, uma dor no corpo, mal-estar. Às vezes aparece um rash, que são as manchinhas vermelhas pelo corpo. Isso sem falar na herpes. Mas não adianta só se preocupar com a boca, não. Não pode esquecer das doenças sexualmente transmissíveis. No ano passado, o Brasil teve 48 mil novas pessoas infectadas com o vírus HIV. A maioria jovens entre 15 e 39 anos. Além disso, o país sofre uma epidemia de sífilis. São mais de 15 DSTs listadas pelo Ministério da Saúde. E o meio mais eficaz de se proteger é usando camisinha. A gente tem que ter cuidado sempre, né? Conhecer a pessoa com a qual você está se relacionando. Se você vai para a balada, vai ter um contato que você acha que não é adequado, existem as prevenções antes e depois. E é importante saber que qualquer exposição sexual, seja ela consentida ou não, ou seja, pode ser até com o meu parceiro, se eu tenho dúvida, eu tenho como ir a um serviço de saúde, fazer os testes. As testagens também é prevenção. Os casos de dengue no país subiram quase 150% nesse início de ano. No estado de São Paulo, o crescimento foi mais de 1000% no mês passado, quando comparado a janeiro de 2018. Tão fortemente. Uma pesquisa revelou que 1 em cada 10 brasileiros gasta o benefício do Vale Refeição com outras finalidades. O que muita gente não sabe é que quem faz isso comete fraude e pode até responder criminalmente na justiça. O seu Vale Refeição ou alimentação dura um mês inteirinho? Não dura porque é pouco, é só 140, não dá para nada. Para o mês todo não tem como fazer a compra, não. Para muita gente esse é um desafio mensal. O benefício chega, mas haja dinheiro para suprir tanto gasto. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil confirmaram o que a gente já previa. 52% dos trabalhadores brasileiros que têm tickets extrapolam o valor mensal que recebem do Vale Refeição. Esse cartão que muitas empresas oferecem aos funcionários é uma tendência de consumo. O seu Carlos é dono desta padaria em Araçatuba e aqui eles aceitam os mais variados tipos de vales. É um valor significativo, então tem que aceitar. Mas o que era para ser usado para alimentação, muitas vezes tem outro destino. A pesquisa revelou que 33% dos consumidores gastam sempre ou frequentemente o benefício com outras finalidades além do almoço. Ele passa em posto também, né? Então gasolina. O estudo ainda mostrou que 39% das pessoas que recebem o Vale Refeição vendem os tickets. Eles utilizam o dinheiro para pagar as contas. Mas quem faz isso está cometendo fraude e pode responder criminalmente. Vender é proibido. E a pessoa não deve fazer isso porque, do ponto de vista financeiro também, geralmente quem compra vai comprar exigindo um certo percentual, ou seja, ganhando em cima do empregado. Então ele está fazendo uma negociação ilícita. Mas se você é daqueles que usa o ticket para as refeições diárias e quer fazer com que ele dure o mês todo, ter uma disciplina sobre esse valor diário no sentido de não gastar mais. Ele pode também procurar locais mais baratos. Ele pode também trazer um dia ou outro uma refeição de casa, que sai mais barato quando você prepara em casa, porque não existe o custo do serviço da preparação. E você vai ver a seguir: policial mata a esposa e depois comete suicídio em festa de carnaval em Fortaleza. Após fim de relacionamento, o homem coloca fogo na casa e por pouco não mata 4 pessoas, entre elas a nora grávida de 6 meses. E 2 meninas sobrevivem após passar 44 horas perdidas em uma floresta nos Estados Unidos. Você vai ver já já no SBT Notícias. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3h01. Os corpos de um policial militar e da mulher dele foram encontrados em uma casa no litoral cearense. A polícia acredita que o PM matou a mulher e depois se suicidou. Um amigo do casal também foi baleado.
A Polícia Civil afirmou que o sargento Alisson Carlos Lima da Silva estava de folga e que foi convidado pelo amigo para passar um dia de carnaval na residência do Plex. Os corpos foram encontrados no quarto, na parte superior desse imóvel, por volta de 3 horas da manhã. O sargento, lotado no batalhão de polícia da Guarda Externa dos Presídios, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a esposa, identificada apenas como Tatiana, que não resistiu aos ferimentos. Um amigo do casal também foi ferido. A informação que nós temos é que os 3 estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Não temos ainda se houve discussão ou não, ainda estamos investigando sobre isso. A polícia militar foi acionada pelo proprietário da casa, que acordou com o barulho dos tiros. A arma do crime foi apreendida. O proprietário do imóvel acordou praticamente com os últimos disparos e muito nervoso, não sabe muito da detalhe, né, da ocorrência. Perícia concluída, os corpos já foram retirados do imóvel. Agora a polícia busca informações para saber de que forma os crimes foram registrados. No Espírito Santo, um homem inconformado com o fim do relacionamento colocou fogo na casa da ex-esposa. Por pouco, o incêndio não terminou em tragédia. O fogo começou às 4 horas da madrugada nesta casa, que fica no bairro de Novo Horizonte, na Serra. Na parte de cima, onde ficam os quartos, dormiam 4 pessoas. A mãe de 47 anos, a neta de 14, o filho de 17 e a mulher dele, de 19 anos, grávida de 7 meses. O ex-marido ontem esteve aqui e mais uma vez tentou reatar o relacionamento. A mulher mais uma vez disse não, então ele acabou pedindo para passar a noite aqui. Ela, mais uma vez, disse sim. E quando saiu hoje de madrugada, acabou deixando, olha só, essa situação aqui para trás. Além, é claro, de 4 pessoas feridas, que quando o fogo começou, alertado por um vizinho, pularam aqui do 2º andar. A dona Lucidelma nem acreditou no marido quando ouviu ele gritando na porta, mas ao sair, acabou acompanhando todo o drama dos vizinhos. Quando eu olhei, eu só vi o povo pulando. E nós pula, eu gritei isso aqui, nós saímos jogando água, foi muito feio. A dona da casa ficou bem machucada. Ela caiu de cara, quebrou os dentes, o rosto todo, e as pernas dela quebrou, né? Ficou toda quebrada. O dono do imóvel também ajudou no socorro. Foi acordado pela filha, que tem um quarto dividindo parede com a casa. Ele conta que a família mudou-se para cá em janeiro. Estava dormindo, meu quarto aqui em cima, minha filha dorme encostado no quarto lá de cá, onde estava pegando fogo. Aí ela subiu lá, me bateu na porta, não estava nem podendo falar, só bateu. Aí eu levantei, aí quando eu estava descendo aqui, eu só vi o rapaz, o vizinho pedindo para o pessoal pular, entendeu? Porque quando eu cheguei aqui, estava tudo no chão. Da casa nada sobrou, tudo foi destruído. O cãozinho da família também morreu, mas asfixiado e não queimado como se pensava. Os feridos foram socorridos pelos vizinhos para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A grávida de 7 meses quebrou o braço e teve perda de líquido. A dona da casa, mãe da Aline, teve fraturas nas pernas e também no rosto. Emocionada, ela conta que o pai é usuário de drogas e acredita que o crime foi premeditado. Disse que, além de colocar fogo, o pai trancou o portão para ninguém da família descer. Mesmo tendo amor a ele, Aline quer justiça. Aqui na sociedade não dá para ele ficar mais, então o lugar dele é na cadeia. Nos dias de folia, a campanha Não é Não tenta evitar o assédio contra mulheres. Esse é um problema enfrentado também no ambiente de trabalho. Uma especialista ajuda a diferenciar a inocente paquera da investida, que pode gerar graves consequências para as vítimas. Um relato de provocar repulsa e revolta. Por mais de um ano, essa vigilante sofreu assédio no ambiente de trabalho. Palavras, olhares e até toques. Ele sempre passava por mim, falava uma gracinha, sempre jogava uma piadinha. Tinha uma reunião que a gente tinha costume, toda segunda-feira, de ir nessa reunião. E ele sempre me via nessa reunião. No outro dia ele sempre chegava lá falando que eu estava gostosa, que aquela roupa estava bonita. Às vezes eu estava encostado no balcão com o braço, ele vinha, dava aqueles beliscãozinhos de leve, fazia aquela carinha assim de safado. Os assédios aconteceram na sede da Prefeitura de Vila Velha. A vigilante de 35 anos teve medo de levar o caso até a polícia para não expor a família.
Segundo a vítima, o assediador tem 62 anos e trabalha como gerente em um departamento aqui da Prefeitura Municipal de Vila Velha. A vigilante afirma ter conhecimento de outras 4 vítimas que não tiveram coragem de denunciar o servidor à polícia por medo de perder o emprego. Entre as vítimas, a vigilante destaca estagiárias, menores de idade. As meninas era só mostrando foto de mulheres nuas em cima da cama dele, que ele tinha namorado muito no final de semana. Esta advogada trabalhista esclarece como identificar o assédio no ambiente de trabalho. O que vai caracterizar, diferenciar o assédio sexual de uma paquera, né, de uma brincadeira, é que não tem consentimento da vítima, o assediado não consente àquela situação, fica constrangido e há uma violação da sua liberdade sexual. Ainda explica como denunciar caso você seja vítima. O primeiro passo, a vítima identificando essa situação com essas características que eu acabei de falar, ela precisa juntar provas, né? Os bilhetes recebidos, os e-mails recebidos, enfim, provas documentais, provas testemunhais. É muito difícil, mas é preciso ficar atento para o registro do comportamento assediador, não se calar, procurar o seu sindicato, fazer denúncias, procurar o Ministério Público do Trabalho, que tem ações locais e nacionais interessantíssimas no combate ao assédio sexual. Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite desta segunda-feira uma loja de fantasias na zona oeste de São Paulo. Mais de 20 equipes do Corpo de Bombeiros foram chamados para apagar as chamas que se propagaram rapidamente por causa do material inflamável. O fogo foi controlado cerca de 1 hora depois. Não houve relatos de feridos, apenas danos materiais. Segundo os vizinhos, o incêndio teria começado depois da queda de um balão, mas somente o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil poderá apontar as causas. A Defesa Civil do município foi acionada para avaliar as condições do prédio. Pacientes de um hospital infantil em Imperatriz, no interior do Maranhão, tiveram que ser socorridos às pressas depois que um incêndio atingiu o prédio. As causas do incêndio vão ser investigadas. A direção do hospital disse que aguarda um laudo que vai ser emitido pelo Corpo de Bombeiros. Agora vamos às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, 2 meninas foram encontradas sãs e salvas após ficarem mais de 40 horas desaparecidas. Mais de 100 policiais e equipes de resgate trabalharam nas buscas pelas garotas que desapareceram depois de saírem sozinhas para brincar sem a permissão dos pais. Lia, de 8 anos, e Caroline, de 5, foram encontradas a mais de 2 quilômetros de casa em uma floresta no estado da Califórnia. As duas enfrentaram frio e chuva e sobreviveram por 2 dias com barrinhas de cereal que tinham levado. Elas foram atendidas por uma equipe de emergência e passam bem. A família das meninas disse que o resgate foi um milagre. A China acusou 2 canadenses detidos no país de espionagem. A acusação foi feita poucos dias depois do Canadá anunciar que vai prosseguir com o pedido de extradição da alta executiva da Huawei, Meng Wanzhou. O ex-diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor, que foram presos em dezembro do ano passado, são acusados de violar as leis chinesas e roubar segredos de Estado. Na época, a prisão foi vista como uma tentativa de pressionar o Canadá para libertar Meng Wanzhou. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que vai continuar trabalhando para defender os 2 detidos. A família do brasileiro Carlos Ghosn disse que vai pedir ajuda da ONU para que o empresário seja solto. O ex-presidente da Nissan está preso desde novembro no Japão, acusado de crimes fiscais. Mais de 1.500 tartarugas foram apreendidas no aeroporto de Manila, capital das Filipinas. Os animais estavam escondidos em bagagens que foram abandonadas por um passageiro.
O Palácio de Kensington anunciou que vai bloquear usuários que escreverem mensagens ofensivas para os integrantes da família real britânica nas redes sociais. Qualquer comentário difamatório, preconceituoso ou obsceno vai ser denunciado às autoridades. As duquesas Kate Middleton e Meghan Markle recentemente foram alvo de mensagens abusivas na internet. Fala-se muito no Carnaval do Rio, Salvador, Recife, mas tem outra capital que está fazendo a festa dos foliões. É o Carnaval à beira-mar de São Luís. Uma explosão de felicidade. Mistura de ritmos. Algo em comum entre os foliões, a alegria. O circuito beira-mar, mais uma vez, mostrou por que veio para ficar. Por todos os cantos, os foliões ocuparam a avenida, as praças. Não é à toa que o tema do Carnaval do Maranhão é o Carnaval de todos nós, porque de fato é para as famílias. Bem tranquilo mesmo. É o Carnaval da família? É, Carnaval da família. Claudiane foi com toda a família, no grupo, claro, adultos e crianças. Dá para trazer todo mundo, tá ótimo, maravilha. Teve o axé, o samba e claro que na Jamaica brasileira não podia faltar o reggae. A alegria é compartilhada também por quem visita a capital maranhense. São muitos turistas de outros estados e do interior que vêm em busca da programação animada de São Luís. Fernanda veio de Barreirinhas. Estou maravilhada com tudo isso. Segurança, atrações maravilhosas, tá maravilhoso, muito bom. É legal que existe essa atmosfera da alegria, da felicidade, independente do clima, né, chuvoso. O pessoal tá aí, tá curtindo tudo e eu tô felicíssimo, honrado. E você vai ver a seguir, idoso é preso suspeito de estuprar menina de 10 anos em Fortaleza. Vocalista da banda The Prodigy é encontrado morto. O cantor tinha 49 anos. E direto da Marquês de Sapucaí, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O SBT Notícias volta daqui a pouco. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3h18. Um idoso foi preso acusado de estupro de vulnerável após abusar de uma menina de 10 anos em um terminal de ônibus de Fortaleza. A criança estava com familiares no terminal da Messejana quando o idoso de 77 anos teria passado a mão nas partes íntimas dela. A guarda municipal foi acionada após denúncias e levou a vítima e o suspeito para a delegacia da mulher. O cidadão, né, logicamente, ele negou tudo, a criança confirma. Inclusive estava chorando lá com o pessoal que estava com ela. A menina passou por exames, já o idoso, que trabalha como reciclador, nega as acusações. O Código Penal prevê uma pena de 8 a 15 anos de prisão para casos onde as vítimas são menores de 14 anos. Um policial militar foi baleado durante uma festa de carnaval em Belo Horizonte. 2 suspeitos em uma moto furaram um bloqueio policial e atiraram contra o agente. Um menor de idade foi apreendido. O comparsa continua foragido. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro São Benedito. De acordo com os moradores, pessoas estavam pilotando motos em alta velocidade, sem capacete e dando tiros para o alto. Os policiais foram ao local, fizeram uma operação de cerco e bloqueio e um desses motociclistas furou o cerco, atirou e acertou um dos militares na perna. Ele furou os bloqueios policiais, arremessou essa motocicleta contra 2 policiais. Em dado momento, os policiais militares que lá estavam perceberam que ele estaria armado. E houve a ordem de parar, desobedeceu, bem como aí apontou a arma de fogo em direção aos policiais militares. Dessa forma, foi repelido injusta agressão e um militar nosso foi alvejado, né? O militar foi socorrido imediatamente, encontra-se internado, está bem. Os militares começaram então o rastreamento em busca desse suspeito que estava pilotando a moto. Eles foram até o bairro Vila Alpina, onde foram encontradas drogas. Em um dos locais, a polícia apreendeu cocaína, um carregador de arma e um celular.
De acordo com a PM, no telefone foram encontradas mensagens de áudio pedindo para que buscassem a droga, pois a polícia estava no bairro. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Ele é suspeito de estar guiando a moto que furou o bloqueio dos policiais. O jovem disse que não efetuou os disparos. O trabalho agora é para encontrar o outro rapaz suspeito de estar na moto que alvejou o militar. Também é importante ressaltar que um menor se apresentou como sendo o condutor da moto. Ou melhor, ele foi apreendido porque a população o denunciou como sendo o condutor da moto. Mas nós não sabemos ainda se de fato ele estava nessa condução da moto ou participando desses atos criminosos ou foi, recebeu essa incumbência de assumir a autoria para justamente livrar a questão do maior. A chuva forte provocou transtornos no sul de Minas. Um rio transbordou e deixou ruas alagadas. Árvores caíram, pedras rolaram e até o muro de uma casa desabou. As fotos mostram que a casa foi bastante danificada. Parte do muro de arrimo cedeu. Rachaduras foram registradas no imóvel. Os bombeiros estiveram no local. Não houve feridos. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Luzia. Os moradores foram orientados a não voltarem para as casas até que um engenheiro da Defesa Civil esteja no local e avalie a estrutura dos imóveis. E teve mais estragos em Itajubá por conta das chuvas. Um ribeirão alagou ruas e avenidas da cidade. Esse é o ribeirão do BPS, saída dele, o rio Sapucaí. O ribeirão Anhumas, também em Itajubá, transbordou e alagou ruas e avenidas. As imagens foram registradas na região do bairro Medicina. Segundo os bombeiros, não houve o registro de vítimas por conta disso. Já em Ipuiuna, uma cena que preocupou moradores. O deslocamento de uma pedra após as chuvas quase terminou em tragédia. A pedra rolou de um barranco no bairro Turvo e quase atingiu casas na região. Ela foi parar bem próximo aos imóveis e deixou um rastro. A minha tia saiu aqui, quando ela olhou para cima o barulho, ela viu a pedra deslocando e descendo. Aí ela gritou desesperada, porque achou que ia bater na casa da minha mãe. Ela chamou a gente que estava ali dentro, a gente saiu aqui no terreiro, olhamos para cima, a pedra descendo com tudo. Ainda na região, uma árvore caiu nas pistas da MG 290. A cena foi registrada após uma chuva próximo a Ouro Fino. O trânsito no local ficou completamente fechado. Por sorte, não houve feridos. Uma árvore caiu e fechou as pistas da estrada que dá acesso a Espírito Santo do Dourado. Isso aconteceu após a chuva forte no local. O trânsito ficou fechado. Moradores ajudaram a retirar os galhos da pista. Em Três Corações, a correnteza assustou moradores na região do centro. Já em Guaxupé, o ribeirão que corta a cidade transbordou. Cerca de 20 casas foram alagadas. O satélite mostra nuvens carregadas no sul do país. O feriado de carnaval segue com melhoria no tempo, mas o avanço de uma frente fria pela costa do Rio Grande do Sul deixa o tempo instável e provoca chuva de forte intensidade na região. A umidade vinda da Amazônia traz muita água para toda a região central do país e, combinada com o calor, provoca pancadas com trovoadas a qualquer hora do dia. Somente nas áreas mais claras do mapa o sol aparece. A máxima prevista é de 31 graus no Recife e 30 em Salvador. Na capital gaúcha, o tempo fica instável, mas o calor continua, máxima de 35 graus. Em São Paulo, sol e chuva a partir da tarde e os termômetros registram até 31. Em Natal, faz 29 e no Rio de Janeiro, calorão de 33 graus. Uma série de tornados deixou pelo menos 23 mortos e mais de 50 feridos nos Estados Unidos. Patrícia Vasconcelos. Do carro, o pai diz para o filho, é um tornado e ele está logo ali. Neste outro vídeo, é possível ouvir o som de uma sirene para alertar a população. A série de tornados atingiu 3 estados americanos, Alabama, Geórgia e Flórida. O efeito foi este: árvores inteiras arrancadas do solo e centenas de casas destruídas. Do alto, o casal olha o que restou e juntos buscam consolo.
Agarrei meu cachorro e me tranquei no armário. Foi quando ouvi o vento e senti a casa se mover, disse a senhora. 3 crianças estão entre os mortos. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e os bombeiros procuram por sobreviventes nos escombros. Os americanos também sofreram com uma forte nevasca. Em Nova York, a famosa Times Square ficou assim. Nesta segunda-feira, o visual foi este: neve espessa nos parques e nas ruas da cidade. Aqui em Nova York, as escolas públicas não abriram por causa da nevasca. No estado vizinho, em Nova Jersey, o governo decretou o estado de emergência. A tempestade de neve também afetou outras regiões, como Colorado, onde uma avalanche atingiu uma estrada. Na capital do estado, Denver, a partida entre o Colorado Rapids e o Portland Timbers começou com a grama verde e terminou assim. Condições climáticas que não afetaram o empenho dos jogadores e a energia de quem assistia na arquibancada totalmente aberta. Morreu aos 52 anos o ator americano Luke Perry, das séries Barrados no Baile e Riverdale. Luke Perry sofreu um AVC na quarta-feira passada e estava hospitalizado na Califórnia. Ele ficou conhecido no mundo todo como o galã Dylan, da série Barrados no Baile nos anos 90. Luke Perry ainda pode ser visto em Riverdale, série que está na 3ª temporada. Ele faz o papel do pai do protagonista. No cinema, o último trabalho de Luke foi com Quentin Tarantino. O filme vai estrear nos cinemas americanos em julho. Kate Flint, vocalista da banda britânica de música eletrônica The Prodigy, foi encontrado morto em casa na Inglaterra. Flint tinha 49 anos. Segundo a rede de televisão britânica BBC, a polícia foi chamada pelos vizinhos e quando chegou à casa do músico, ele já estava morto. O último álbum da banda, que estourou nos anos 90, foi lançado no ano passado. Eles se preparavam para a nova turnê que começaria em maio. Aqui no Brasil, a chuva atrasou em meia hora o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio. Mas quando as escolas de samba entraram na avenida, ninguém reclamou da espera. E olha só, vamos ao Rio de Janeiro falar com o nosso repórter Daniel Penafirme, que está lá na Marquês de Sapucaí. Daniel, como é que estão as coisas por aí? Em muita correria nesse segundo dia de desfile? Pois é, Annalise, nós estamos vendo nesse momento seguramente uma das escolas que voltarão aqui no sábado, quando haverá o desfile das campeãs. A Paraíso do Tuiuti está confirmando tudo que se dizia dela no período pré-carnaval pela imprensa especializada. Está confirmando o seu favoritismo e fazendo um grande desfile. Ela é a atual vice-campeã do Carnaval Carioca e certamente vai estar aqui no sábado das campeãs. Se vai ser campeão ou não, realmente, a gente não pode querer dar esse pitaco aí. Aí realmente ainda tem outra escola para passar, tem Mangueira para passar, outras escolas também foram muito bem, mas aqui está entrando a Paraíso do Tuiuti, realmente rasgando a avenida, como a gente diz no jargão carnavalesco, com um samba muito afiado, uma bateria muito boa e uma beleza plástica impressionante, alegorias muito bem acabadas, fantasias também. A Tuiuti, que conta a história de um bode que se elegeu vereador no Ceará. E partindo dessa história, ela faz uma espécie de galhofa com a classe política brasileira, faz uma grande crítica social. A Paraíso do Tuiuti desfila nesse exato momento, mas antes dela já teve a São Clemente, que foi a primeira escola a se apresentar, reeditando um samba clássico de 1990 e o samba sambô, mas não se ouve bem na avenida. Um desfile que teve alegorias muito mal acabadas, essa sim candidata, infelizmente, ao rebaixamento. Depois teve a Unidos de Vila Isabel, homenageando a cidade de Petrópolis. Logo em seguida teve a Portela, como homenagem à eterna cantora e sambista Clara Nunes. Em seguida, a União da Ilha do Governador, com um enredo também sobre a cultura nordestina. E agora, a grande favorita da noite, até o momento, o grande destaque da noite, a Paraíso do Tuiuti. Depois tem a Estação Primeira de Mangueira, que também é uma das favoritas ao título, com um enredo falando sobre personagens que marcaram a história do Brasil, mas que não recebem o devido reconhecimento.
Nascimento. E a noite termina com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Vamos dar uma olhadinha aqui na Tuiuti, contando essa bela história, com essas belas alegorias que vem passando aqui na nossa frente, as alegorias e fantasias. A chuva não deu as caras, apenas durante o desfile da União da Ilha do Governador, ela ameaçou aparecer, a gente sentiu um pinguinho ou outro por aqui, mas ela não apareceu. E hoje, lotação máxima aqui no Sambódromo. Miltinho, mostra lá a arquibancada do setor 1, olha só, público realmente toma as dependências aqui do primeiro setor da Marquês de Sapucaí, nos camarotes, nas demais arquibancadas também, e a grande expectativa é pela entrada da escola de maior torcida aqui do Rio de Janeiro, uma das maiores escolas de samba do Brasil, que é a Estação 1ª de Mangueira, que vai suceder aqui a Paraíso do Tuiuti. Depois dela tem a Mocidade Independente de Padre Miguel. Até o momento, nenhuma alegoria foi penalizada por causa de quebra, né? Nenhuma escola foi penalizada por causa de quebra de alegoria. A Paraíso do Tuiuti teve um carro muito grande, teve dificuldade para fazer essa curva aqui, a curva da Avenida Presidente Vargas aqui para a entrada na Marquês de Sapucaí. Mas a alegoria conseguiu passar e iniciar o desfile. Foi só um susto. Mas não teve acidente, não teve carro quebrando, não teve ninguém caindo, ninguém se machucando, apenas atendimentos, considerados atendimentos de praxe nos postos médicos aqui da Marquês de Sapucaí, pessoal que bebeu um pouquinho demais, sabe, Annalise, carnaval sempre tem disso, pessoal com pressão alta, pressão baixa, enfim, ninguém removido para hospitais aqui em estado mais grave. É com você e a gente continua acompanhando aqui a folia na Marquês de Sapucaí e volta ao longo da programação. Valeu? É isso aí, Daniel. Até daqui a pouquinho. E olha só, uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros que viajou nesse carnaval preferiu locais mais calmos ao invés de cair na folia. A reportagem é de Fernanda Marion. Carnaval agitado? Que nada. A folia deu espaço para o contato com a natureza, momentos de paz e tranquilidade. Pelo menos para quem decidiu vir até a Cachoeira do Miltão, em Bálsamo, na região de Rio Preto. A Cláudia resolveu fugir do caos de São Paulo. Estava à procura de um lugar calmo. A gente vive um dia a dia muito estressante, né? Então, para a gente é sempre importante sair de São Paulo para ter nossos momentos de família num lugar mais calmo, com um ambiente que ela possa brincar bastante, ter contato com a natureza, com os animais, com praia, com areia, se sujar. A Juliane veio de Belo Horizonte para descansar, ficar longe da urbanização e para dar mais liberdade para as filhas. Quer ficar descalço, quer ficar de biquíni, fica, quer ficar com roupinha, fica, com certeza, fica bem mais solta. E nem precisa perguntar se a criançada gosta, né? Aqui elas se divertem sem medo e aproveitam para sair da rotina. Elas também precisam, viu? Porque para me esquecer as coisas da escola. Você estava estressado? Eu estudava muito. Cair no sossego foi a opção de muita gente. 60% dos brasileiros que decidiram viajar no carnaval escolheram destinos mais calmos. Foi o que apontou uma pesquisa feita por uma empresa que devolve parte dos valores pagos em compras online. E esse pessoal aqui no fundo decidiu relaxar. E esse sossego vem com o café da manhã caseiro, barulho de cachoeira, lazer em família, passeio de cavalo e contato com a natureza o tempo inteiro. Sem falar que por aqui não tem nada de multidão. E a nossa proposta é essa, né? De descanso, relaxamento, estar em contato com a natureza. E acredito que eles buscam um local por conta do nosso conceito, né? E você vai ver a seguir: homem mata os 2 filhos e tenta cometer suicídio na zona leste de São Paulo. Ainda na capital paulista, a quadrilha com fuzis faz arrastão em prédio de bairro Nobre e foge levando dinheiro e joias. E bloco Filhos de Gandhi, Daniela Mercury e Ivete Sangalo fazem alegria de foliões no circuito Barra Ondina, em Salvador. O SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3h40. Uma quadrilha armada com fuzis fez um arrastão no prédio de bairro Nobre de São Paulo. Os criminosos sabiam o nome dos donos dos apartamentos e o local em que ficavam os cofres com dinheiro e joias. O arrastão aconteceu às 10 horas da manhã neste prédio, no bairro de Higienópolis, na região central da cidade.
2 bandidos entraram pela garagem com um carro e um controle remoto de uso exclusivo do condomínio. Eles renderam o faxineiro e o porteiro. Os 2 foram amarrados com fios de telefone e trancados num banheiro. Os criminosos, então, abriram a porta principal do edifício para a entrada de mais 10 assaltantes, alguns armados de fuzis. De acordo com a polícia, os ladrões entraram em 5 apartamentos e em todos sabiam o nome e o sobrenome dos proprietários. Eles levaram dinheiro e joias e sabiam até onde estavam os cofres. Os apartamentos invadidos ficam no 8º, 9º, 10º, 13º e 19º andares. Para dificultar a ação da polícia, a quadrilha roubou também o computador que armazenava as imagens de todas as câmeras de segurança. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. As vítimas não compareceram à delegacia para detalhar o que foi levado. A maioria delas é de origem judaica. No ano passado, judeus foram alvos de outros assaltos no mesmo bairro. Só que os bandidos usavam roupas de um rabino, que também teve o apartamento invadido. Eles enganavam o porteiro e entravam nos apartamentos, sempre quando os moradores estavam viajando. Reviravam e quebravam tudo o que viam pela frente. E até agora, ninguém foi preso. E olha só esse caso, um homem atirou e matou os 2 filhos na noite desta segunda-feira na zona leste de São Paulo. Ele tentou cometer suicídio e está internado em estado grave. O repórter Éder Fritz tem mais informações. O crime aconteceu na casa onde a família morava, no Jardim Sapopemba. Um homem de 47 anos atirou contra os 2 filhos, um menino de 9 e uma menina de 6 anos, por volta de 8h30 da noite. O garoto morreu no local. A menina ainda chegou a ser levada a um hospital pelos bombeiros, mas também não resistiu aos ferimentos. O homem tentou cometer suicídio após os disparos. Ele foi socorrido e está internado em estado grave. A perícia chegou à casa pouco depois da meia-noite. Do lado de fora, parentes aguardavam informações da polícia sobre o que aconteceu. Vizinhos dizem que os pais se separaram e as crianças moravam com o homem, mas todos eram discretos e evitavam conversar. A motivação do crime ainda é um mistério. O caso está sendo investigado nesta delegacia da região. Éder Fritz, de São Paulo, para o SBT Notícias. 2 pessoas foram mortas a tiros e pelo menos 12 ficaram feridas em confusões durante o carnaval na zona norte do Rio. Os 2 casos que foram gravados aconteceram durante festas de grupos chamados de bate-bolas. Tudo parece tranquilo quando, de repente, um carro acelera, atropelando os foliões. O crime aconteceu em um bloco de mascarados, também conhecido como bate-bolas, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Eu acho que ele ficou com medo por causa dos fogos, que tinha muito fogos, ele acelerou o carro. Aí foi o que viu aí. Pelo menos 6 feridos foram levados para o hospital, entre eles um menino de 6 anos. O motorista seguiu em alta velocidade e só parou neste local porque bateu em outro carro que estava estacionado aqui. Ele quase foi linchado pelos moradores, mas acabou sendo preso em flagrante. O exame para identificar a quantidade de álcool ingerida mostrou que Marcelo Raimundo dos Santos, de 42 anos, estava bêbado. Ele será indiciado por tentativa de homicídio, dano material e embriaguez ao volante. O carro de Marcelo ficou destruído e também tem uma marca de tiro. Este amigo do motorista alega que a confusão começou com uma briga. Bateram no carro dele e ele saiu do carro para tirar satisfação, o cara foi para cima dele, nisso estava uma pessoa de bate-bola. Na mesma noite, em outro bloco de foliões mascarados, mais violência. Houve tiroteio em Marechal Hermes, também na zona norte da cidade. Muita gente baleada, gente, muita gente. Este vídeo mostra um policial correndo logo após os disparos. Em mais uma cena, pessoas sendo socorridas na rua. Jerez Gregório Neto, de 38 anos, e Cauã Ramiro, de 13, foram baleados na cabeça e não resistiram aos ferimentos. Outras 6 vítimas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, como o marido de Thaís. Foi muito tiro, muitas outras pessoas tirando um em cima do outro, entendeu? Momentos de pânico e barbárie que em nada lembram o carnaval. Foi assustador mesmo, foi muito triste. E vamos voltar a Marquês de Sapucaí, porque teve problema com o carro alegórico da Tuiuti. Daniel Penafirme, você tem informações?
problemaço, Analice. Só agora o último carro da Tuiuti vai muito vagarosamente chegando aqui na área de concentração. O pessoal da escola está tendo muito trabalho ali em cima para desmontar as estruturas. Ó, o pessoal está jogando pedaços do carro fora para aliviar o peso, que é o que parece, o carro não aguentou o peso excessivo que havia sobre o chassi. Estão jogando alguns pedaços do carro, porque o carro estava muito pesado, muito pesado. Agora o detalhe é o seguinte, com isso a escola acaba perdendo ponto, porque se abre um buracão no meio dela. Olha só, o Miltinho vai mostrar que a escola foi embora, olha lá. A Marquês de Sapucaí tá pra lá, tá vendo? A escola foi embora, não tem como segurar a escola na avenida. E com isso, o último carro fica por aqui. Esses pedaços aqui, ó, mostra, Milton, por favor. Esses pedaços aqui eram do carro. Tá vendo, ó? Isso aqui era tudo pedaço do carro. Mostra aqui, Miltinho, do lado, aqui, por favor, ó. Tá jogado aqui no chão, ó. Isso aqui era tudo pedaço do carro. Então, o carro vai evoluindo vagarosamente aqui e o pessoal quer porque quer colocar esse carro na avenida, tá vendo, ó? O pessoal ali do Tuiuti correndo, jogando pedaços do carro pra fora pra tentar aliviar o peso. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais pra perto aí. Vou mostrar aqui, vem cá. Ali, eram pedaços onde haveria destaques, né? Destaques seriam colocados ali. Tá todo mundo muito nervoso aqui, muito apreensivo. Vamos tentar chegar mais perto aqui, vamos tentar chegar mais perto. Vem cá, olha lá. Pessoal nervoso, pessoal apreensivo. Ainda há integrantes da diretoria e do apoio técnico na parte de cima do carro, tá vendo? Ó, eles não podem estar ali em cima do carro quando o carro entrar na avenida, mas o pessoal do apoio ainda está ali. Se jurado casualmente visualizar aqueles integrantes de apoio técnico ali em cima, a escola perde ponto também. Então é uma alegoria que passa comprometida do ponto de vista plástico, mas pelo menos ela entra na avenida. Pior seria se ela não entra na avenida. O que acontece? O jurado, ele recebe um caderninho com a descrição do que tem na alegoria e do que ela representa. Então ele vai olhar para o caderninho, vai olhar para a alegoria. Se ele está vendo que está descrito uma coisa lá e ele está vendo que está passando na frente dele algo totalmente diferente, porque tiveram que arrancar pedaços, ele vai canetar a escola. Então, infelizmente, e é com muita tristeza que a gente diz isso, o Carnaval do Tuiuti está comprometido por causa desse carro. Mas isso para a galera não quer dizer nada. A galera aplaude muito a última alegoria aqui no setor 1. O carro entra sob aplausos na avenida. Sob aplausos na avenida. Olha lá, o Analice, ó. Obrigada, Daniel. É isso aí. O carnaval não pode parar, né? Que pena aí que deu esse probleminha, mas o carnaval continua aí no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, um carnaval de rua não autorizado terminou em conflito entre os foliões e a polícia militar. Da bagunça. Os blocos de rua em São Paulo crescem a cada ano. Festa para milhões e dor de cabeça para quem mora perto dos pontos mais movimentados. Os famosos cordões de foliões têm dado lugar a cordões de seguranças em São Paulo. Neste carnaval, ruas de bairros nobres da cidade viraram banheiros a céu aberto. Neste prédio, na Vila Madalena, a entrada e saída de moradores foi completamente bloqueada. Não é um carnaval, isso é um martírio para quem vive aqui. O carnaval tem que ser muito mais bem distribuído e mais bem elaborado. Grades de proteção foram instaladas na frente do prédio, um custo de R$5.000. Neste outro edifício, além do reforço na segurança, avisos sobre a passagem dos blocos estão em todos os elevadores. Visitantes só com autorização. O condomínio também precisa orientar os seus moradores, os seus funcionários, primeiro para que o trânsito de pessoas não seja exagerado ou desnecessário, o que pode acarretar furtos, roubos e até mesmo problemas assim de segurança. E mesmo com essas medidas, a falta de segurança ainda é destaque da folia na capital paulista. Este sempre foi um dos pontos de grande concentração dos blocos de rua de São Paulo. A estrutura ainda está montada, mas o local está vazio em pleno carnaval. É que a falta de segurança e a violência tiraram o Largo da Batata do roteiro dos desfiles. A prefeitura alterou o trajeto dos bloquinhos por causa do grande número de furtos e de assaltos aqui na região.
Este colombiano foi pego com 58 celulares e R$ 700 em dinheiro. Outras 3 pessoas também foram detidas com aparelhos roubados na mesma área. A Silvana até aderiu à pochete para entrar na moda e manter o telefone e os documentos seguros durante a festa. Não conseguiu. A gente estava de boa, mas de repente quando veio já tinha levado, estava aberto, entendeu? Por isso sempre fica a dica: bolsa atravessada, pertences mais caros em casa e vale dar aquela caprichada nas fotos antes de chegar aos pontos de maior movimento dos blocos. Sempre vai ter alguém que vai estar aqui para estragar. Sempre, não tem jeito. Mas tem que vir também, porque é importante se divertir, né? O assunto agora é saúde. A Organização Mundial alerta: daqui a 7 anos, cerca de 2 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso e 700 milhões obesos. Mais que uma questão estética, preocupar-se com a balança pode evitar doenças. O mundo tem um problema. As pessoas estão cada vez mais gordas e se alimentando de forma menos saudável. À medida que o brasileiro foi mudando seus hábitos, né, sua tradição e adotando o consumo de alimentos industrializados, a obesidade no nosso país vem crescendo e se tornando um problema tão grave quanto em países industrializados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, daqui a 7 anos, cerca de 2 bilhões de adultos estarão com sobrepeso, mais de 700 milhões de obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderá chegar a 75 milhões. A obesidade ela traz consequências, traz sofrimentos para o indivíduo, não só na esfera física, mas também psíquica, né? O câncer está relacionado à obesidade. A adoção de hábitos alimentares saudáveis é essencial para combater a obesidade. Primeiro, a pessoa pega tal tipo de alimento, né, não trabalha a mastigação, então já come mais rápido, já é uma pessoa ansiosa, né, então já é uma alteração psicológica, e aí a pessoa vai buscar sempre alimentos mais calóricos. Né, então, vou colocar um exemplo do chocolate. Então, assim, a pessoa pega o chocolate, na hora que consome, vai sentir que diminui a glicemia e tem aquele bem-estar momentâneo. Né? Só que aí a pessoa consome o alimento para ficar bem, e aí já que eu já consumi, vou comer mais para ficar melhor, e aí já gerou uma compulsão, e no final vem a culpa. No 5º dia de carnaval em Salvador, divas do axé como Ivete Sangalo e Daniela Mercury, além do tradicional bloco Filhos de Gandhi, desfilaram no circuito Barrondina. Da capital baiana, o repórter Felipe Malta tem mais informações. Obrigada pela sua companhia. Agora você segue com João Fernandes, mas antes vamos falar com você que curte o carnaval, está aí curtindo. Fique bem atento. Em meio a tanta festa e paquera, é importante tomar cuidados com as doenças transmissíveis. No carnaval